Vamos voltar com o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor da China Foreign Affairs. Professor, novamente, então, agora a gente volta nessa análise importante sobre essa crise que está acontecendo. Repetindo, então, queria a sua avaliação sobre a posição da China, outros países diante dessa crise entre Estados Unidos e Venezuela. Perdão. Eu dividi o grupo, né, das reações em quatro, né? Em quatro grupos nós temos a resposta que nós temos observado na questão da Venezuela. Nós temos, em primeiro lugar, o que eu chamo de aduladores, que são aqueles que têm um interesse no relacionamento com os Estados Unidos do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar. Nesse grupo, a gente pode destacar, sem dúvida, a Argentina e o próprio Estado de Israel, que tem interesse em manter um relacionamento intenso com os Estados Unidos por motivos óbvios. Aí nós temos o grupo de oposição, que é China, Rússia, Irã, e que, por motivos diferentes, entendem que esse tipo de atuação pode ensejar um aumento de intervenções dos Estados Unidos e outras partes do mundo, e também é uma postura que eles têm adotado no sentido de distanciar-se, particularmente no caso chinês, da forma, do modus operandi dos Estados Unidos debaixo do governo Donald Trump. Nós temos os temerosos, que é o terceiro grupo, que aí a gente enquadra a União Europeia, que tem interesse em manter o relacionamento com os Estados Unidos, do ponto de vista econômico e também do ponto de vista militar. Afinal, a guerra da Ucrânia jamais será vencida ou será mantida se os Estados Unidos retirarem o seu apoio militar. Então, os europeus e a Europa do Leste é extremamente preocupada com a situação, não é, de ver, eventualmente, a Rússia expandindo seus tentáculos numa recordação dos tempos da União Soviética. Então, mas, ao mesmo tempo, eles precisam manter o discurso de direitos humanos, de soberania. Então, eles não podem fazer porque têm medo de desagradar o presidente Trump. E, por fim, o último grupo, do qual o Brasil, Chile e México se enquadrariam, são os eloquentes, né? Que têm falado a respeito da situação, daquilo que eles têm observado, mas, de fato, com um poder de efetividade praticamente reduzida ou extremamente irrisória, porque eu não vejo, como o próprio Américo disse antes, quando estava conversando com você, os Estados Unidos retornando o presidente Maduro à Venezuela para assumir o poder. Então, por mais que se queira falar nesta situação toda, não há o que fazer, não é? É um fait accompli, como dizem os franceses. Isso é uma situação que já está encerrada. Agora, a questão é o dia seguinte, o que vai ser feito justamente quanto ao governo da Venezuela. Mas essas são as posturas que nós temos observado globalmente falando. E fazendo a conexão com a sua primeira resposta, né, sobre a falta de planejamento justamente em relação ao dia seguinte. Nós conversamos com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor da China Foreign Affairs. Professor, muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor e um excelente ano. Muito obrigado e feliz 2026 para todos nós.